Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 2 de setembro. O Ibovespa fechou o dia muito bem, com alta de 2,17%, devolveu boa parte da queda do pregão anterior e aumentou com isso a chance de proporcionar a formação de um fundo ascendente aqui no gráfico diário, o que já anularia de imediato a tendência de baixa para uma tendência indefinida e apontaria para uma região de resistência mais significativa novamente na faixa dos 47.900 a 48.000 pontos. O Ibov no pregão de hoje terminou confirmando a primeira sinalização que eu comentei, o primeiro caminho que eu comentei na última videoanálise, caminho possível em cima de uma retração de 50% do que havia subido, uma retração do Fibonacci. Maiores detalhes sobre esses comentários aqui através desse link que está aparecendo para você, para poder assistir após essa videoanálise, caso não tenha visto ainda. Então o Ibov fechou bem aí o pregão, trazendo essa chance de confirmar o fundo. Fechamento para cima dos 46.700, que já viria para cima da máxima desses dois últimos pregões, seria uma sinalização um pouco mais relevante para a formação desse fundo. PETR4, pregão de hoje, alta de 2,68%. Tentou no primeiro momento, na primeira hora de pregão, vir aqui gerar alguma sinalização de alta, não conseguiu, gerou uma forte sinalização de baixa, mas não fez, dentro do que nós abordamos na última análise, não fez nova mínima, depois de ter fechado abaixo desse fundo. Ganhou, foi força, voltou para cima de 8,83, valor que a gente tinha já falado, e agora aumentou a chance de iniciar um movimento de subida no gráfico diário, após a formação de um padrão de reversão dos candles chamado de martelo. A superação da máxima de hoje reforça também, assim como o Ibovespa, uma chance de iniciar um movimento de subida no gráfico diário, apontando para resistências na faixa dos 9,30 a 9,39 e depois na região dos R$ 9,51. Dependendo do que ela fizer na abertura, nas primeiras horas de pregão desta quinta-feira, ficaria atento para ver se encaixa uma compra em cima da PETR4, uma compra mais de swing trade. Vale 5 fechou o dia bem com alta de 5,81%, proporcionando uma chance boa de day trade dentro do que nós já falamos na última videoanálise sobre voltar para cima dos R$14 e gerar a sinalização de alta acima dos R$14. Ela conseguiu fazer isso e fechou inclusive na máxima do dia. Nesse momento, para o caminho mais significativo em termos de resistência para Vale é na região dos R$14,90 a R$15. Se olharmos ali para o gráfico semanal, é uma região que já foi testada algumas vezes e terminou, era antigamente suporte e agora já funcionou como resistência e pode funcionar novamente com resistência. O ponto positivo em relação a essa alta de hoje foi a Vale ter superado a máxima da semana anterior, consequentemente trazendo uma chance de ter um movimento de subida aqui no gráfico semanal, ou mesmo um movimento mais travado, mas enfim, um provável teste dessa região dos R$15. Acima desse patamar, a região mais importante de resistência já vai ficar para uma região em torno de R$15,37. Na sequência aqui temos Itube 4, que acionou a nossa compra, já comentada na última análise, que era uma compra se superasse os R$26,15. Ela abriu acima desse patamar, mas recuou e bateu no ponto de entrada. Informei devidamente a execução dessa compra. Ela fechou na máxima do dia, em 26,53, com alta de 2,35%. O stop que foi colocado inicialmente em 26,55 pode subir aqui para baixo dessa região de 25,76. O objetivo da operação segue como referência na região dos R$ 27,38. Pecar 4 foi outro ativo que recomendei para compra no pregão de hoje. A Itube foi no pregão anterior, a Pecar 4 já foi no pregão de hoje. A recomendação de compra na Pecar 4 foi em R$ 62,55, logo após aqui a superação dos R$ 62,54. Ela executou a entrada com stop em R$ 60,95, risco de 2,56%, e o objetivo dessa operação ficando em termos de referência 65,75%. Fechou bem com alta de 4,01%, dando início à formação de um fundo ascendente, destacado também na última análise. Klabin, KLBN11, outra sugestão de compra, recomendação de compra no pregão de hoje. A recomendação foi em 20,07, ela já tinha superado os 20,10. Eu optei por um pequeno recuo no preço, ali dentro do que ela estava fazendo, para executar essa entrada. Ela terminou voltando, batendo aí no nosso ponto de entrada. O stop dessa operação R$ 19,56, abaixo aqui dessa mínima.
desse fundo que foi formado, e o objetivo estabelecido foi 21,09. Já bateu no objetivo no pregão de hoje. Mas como eu disse nas últimas análises, o que eu traço tanto o stop como o objetivo são pontos de referência. Então, principalmente o objetivo, ponto de referência que eu tento buscar uma relação risco-ganho mais satisfatória. Então, se a ação dentro, já no primeiro pregão já bate lá, minha expectativa é que ocorra ainda uma alta maior do que a de hoje, no sentido de que esse ativo possa ir mais adiante. Não necessariamente no próximo pregão, pode até abrir caindo, enfim, mas a minha expectativa é que ainda possa andar um pouco mais essa operação, e eu vou buscar uma melhor relação risco-ganho e informar, logicamente, o momento da saída desta operação. Lembrando apenas que não sairemos mais com perda desse papel. Essa região de topo anterior, esse pivô de alta que ela montou no pregão de hoje, superando os 20,56, essa região de 20,56 até uma região que em torno de 20,48 já passa a funcionar como ponto de referência, não deveria mais voltar para baixo desse patamar. E aqui, Lame 4, ainda buscando aqueles ativos que podem proporcionar fundo ascendente. Lame 4 é uma dessas alternativas, de poder também com uma boa retração, de poder proporcionar aqui um movimento de subida, e a gente tentar pegar esse movimento de subida. Eu ficaria atento a partir do próximo pregão. De forma simples seria entrar se superar 15,83, mas se trouxer uma forma de entrar com um stop mais curto, eu vou buscar essa forma e informar a partir do próximo pregão. Natura também seria algo nesse mesmo sentido, gerou um movimento de subida, superou o topo anterior, caiu, e com chance também de iniciar um movimento de alta no gráfico diário. A superação da máxima de hoje, 23,09, seria também uma das possibilidades de compra nesse ativo, tentando estabelecer um stop mais curto, porque se colocar o stop aqui embaixo, é um stop bem longo no meu entender, e aí eu vou buscar um ponto aí de stop mais interessante para uma possível compra em cima de Natura a favor de um fundo ascendente. Então é isso, amigos, muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima videoanálise.